Você já sentiu uma estranha sensação de esgotamento depois de um evento social que todos pareciam estar amando? Uma vontade inexplicável de se retirar para o silêncio do seu próprio espaço, não por tristeza, mas por uma necessidade quase física de se reencontrar? Se a resposta for sim, você pode estar mais próximo de um dos filósofos mais pessimistas e talvez mais realistas da história do que imagina. A questão que nos assombra hoje é: Schopenhauer estava certo? Por que socializar pode ser o seu maior erro? Antes de mergulharmos nesse abismo filosófico e psicológico, se você busca desvendar os mistérios da mente humana e questionar as verdades que a sociedade nos impõe, inscreva-se no canal e ative as notificações. O que vamos explorar hoje pode mudar a forma como você enxerga suas próprias relações. A ideia de que a socialização é o pilar da felicidade é um dos dogmas mais repetidos da nossa cultura. Somos bombardeados com imagens de grupos felizes, festas vibrantes e a promessa de que a conexão com os outros é a cura para todos os males. Mas o filósofo alemão Arthur Schopenhauer ofereceu uma perspectiva radicalmente oposta. Para ele, a sociedade não era uma fonte de conforto, mas um campo de batalha de vontades egoístas, um teatro de falsidades onde a autenticidade é a primeira vítima. Ele argumentava que, para o indivíduo de mente elevada, a solidão não é um castigo, mas um santuário. Psicologicamente, essa visão encontra ecos surpreendentes na teoria da introversão, popularizada por Carl Jung. Jung não via a introversão como timidez ou deficiência social, mas como uma orientação da energia psíquica para o mundo interior. Para o introvertido, o mundo externo é desgastante, um dreno constante de recursos mentais. A solidão, nesse contexto, é o processo de recarga, onde o pensamento se aprofunda, a criatividade floresce e o senso de si mesmo é restaurado. A psicologia moderna chama isso de custo cognitivo da interação social. Cada conversa, cada interpretação de linguagem corporal, cada sorriso forçado consome uma quantidade finita de energia mental. Para alguns, essa bateria social é vasta. Para outros, ela se esgota rapidamente, levando a um estado de exaustão que pode ser confundido com infelicidade. Mas não é. É o sinal de que o cérebro está pedindo um retorno a seu estado de equilíbrio, longe do ruído incessante das expectativas alheias. Essa necessidade de recuo não é uma falha de caráter, mas uma característica neurológica fundamental. E essa característica, quando ignorada em nome de uma socialização forçada, pode se manifestar em comportamentos que muitos de nós praticamos, muitas vezes com um sentimento de culpa, sem entender a sua verdadeira origem. Esses comportamentos de recuo, essa necessidade de se afastar do calor humano para não se queimar, são mais comuns do que imaginamos. Schopenhauer ilustrou isso perfeitamente com sua famosa parábola, o dilema do porco-espinho. Nela, um grupo de porcos-espinhos tenta se aproximar para se aquecer durante o inverno rigoroso. No entanto, ao se juntarem, eles se ferem com seus espinhos. Ao se afastarem, sentem o frio cortante. Após várias tentativas, eles encontram uma distância média ideal, onde conseguem um pouco de calor sem se machucarem gravemente. Essa metáfora captura brilhantemente o padrão comportamental de muitas pessoas nas relações humanas. Buscamos a intimidade, mas tememos a dor que ela pode causar, as críticas, as decepções, a perda de autonomia. O resultado é um padrão de aproximação e afastamento, uma dança constante para encontrar essa distância segura. Vemos isso no amigo que some por semanas e depois reaparece com a mesma intensidade de antes, ou na nossa própria relutância em comparecer a grandes eventos, preferindo a previsibilidade e a profundidade de um encontro a dois. É o comportamento de quem visualiza uma mensagem e espera horas ou dias para responder, não por maldade, mas para reunir a energia necessária para engajar de forma significativa. A cultura digital exacerbou esse padrão. O ghosting, por exemplo, pode ser visto como uma versão extrema do afastamento do porco-espinho. O medo da confrontação e do custo emocional de um término leva a um silêncio absoluto, uma tentativa de evitar a dor mútua cortando a conexão de uma só vez. Do ponto de vista da psicologia do comportamento, isso se alinha à teoria da autodeterminação, que postula que a autonomia é uma necessidade psicológica fundamental. A socialização excessiva e superficial
pode ser percebida como uma ameaça direta a essa autonomia, impondo normas, expectativas e uma pressão para se conformar, que sufoca o eu autêntico. O ato de se retirar, portanto, é uma tentativa de reafirmar o controle sobre o próprio espaço mental e emocional. É um mecanismo de autopreservação, disfarçado de antissocialismo. Mas por que essa necessidade de autopreservação é tão forte em alguns e quase inexistente em outros? O que acontece em um nível mais profundo, no cérebro e na mente, que transforma uma festa animada em uma experiência torturante para uma pessoa e em um paraíso para outra? A resposta não está na filosofia, mas na neurociência. A explicação para essa profunda diferença na experiência social reside na complexa arquitetura do nosso cérebro. A análise científica revela que não se trata de uma escolha consciente, mas de uma predisposição neurológica. A pesquisa sobre introversão e extroversão mostra que a principal diferença está na forma como nossos cérebros respondem ao neurotransmissor dopamina, frequentemente chamado de molécula do prazer. Extrovertidos possuem um sistema de recompensa de dopamina menos sensível, o que significa que eles precisam de mais estímulos externos, como interações sociais, novidades e riscos, para sentir o mesmo nível de satisfação. O cérebro deles literalmente anseia por essa agitação. Em contraste, os introvertidos têm um sistema de dopamina muito mais sensível. Uma pequena quantidade de estímulos já é suficiente para ativá-lo. Um excesso de estímulos, como uma sala cheia de gente conversando alto, pode sobrecarregar o sistema, levando a uma sensação de ansiedade e esgotamento. Além da dopamina, outra via neural é crucial: a via da acetilcolina. Este neurotransmissor está ligado a recompensas internas, como ler um livro, refletir ou mergulhar em um pensamento profundo. O cérebro dos introvertidos parece favorecer essa via, encontrando prazer e recarga em atividades solitárias que ativam o pensamento e a imaginação. É aqui que entra em cena a rede de modo padrão, Default Mode Network, do cérebro. A DMN é um conjunto de áreas cerebrais que se tornam mais ativas quando não estamos focados em tarefas externas, ou seja, quando estamos sonhando acordados, refletindo sobre o passado ou planejando o futuro. Estudos mostram que indivíduos que passam mais tempo em solitude e introspecção tendem a ter uma DMN mais forte e conectada. Essa rede é fundamental para a autoconsciência, a criatividade e a capacidade de consolidar memórias e dar sentido às nossas experiências. Socializar constantemente, sem pausas para a introspecção, pode efetivamente nos privar do tempo necessário para que a DMN faça seu trabalho, resultando em uma sensação de desconexão de nós mesmos. Portanto, o que Schopenhauer descreveu filosoficamente como a busca pela paz interior longe da vontade cega dos outros, a ciência hoje descreve como um mecanismo neurológico de autorregulação. O recuo não é uma fuga do mundo, mas uma imersão necessária no único mundo que podemos verdadeiramente controlar, o nosso. Entender essa fiação cerebral é o primeiro passo para deixar de lutar contra a própria natureza. O passo seguinte é aprender a usar esse conhecimento para construir uma vida que respeite nossas necessidades neurológicas, em vez de tentar se encaixar em um molde que não nos serve. Uma vez que aceitamos que nossa necessidade de solitude é uma característica biológica e não uma falha de personalidade, podemos parar de nos punir e começar a desenvolver estratégias para navegar no mundo social de forma mais saudável e autêntica. Não se trata de se tornar um eremita, mas de se tornar um arquiteto consciente da sua vida social. A primeira e mais poderosa estratégia, com amplo suporte empírico, é a prática da solitude intencional. Diferente da solidão imposta, que é dolorosa, a solitude intencional é um tempo que você escolhe ativamente passar consigo mesmo, com o propósito de recarga e autoconexão.
Isso pode ser tão simples quanto uma caminhada de 30 minutos sem fones de ouvido, um período para ler ou simplesmente sentar em silêncio e observar seus pensamentos. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, oferece outra ferramenta crucial: o estabelecimento de limites claros. Isso significa aprender a dizer não a convites que você sabe que irão drená-lo sem sentir culpa. Em vez de um sim relutante, você pode oferecer alternativas que funcionem melhor para você, como: não consigo ir à festa no sábado, mas que tal tomarmos um café na terça-feira? Isso respeita tanto a sua necessidade quanto a do outro. Outra técnica é o social snacking, ou lanche social. Em vez de se forçar a participar de longos jantares ou eventos de fim de semana, você pode optar por interações mais curtas e de alta qualidade. Uma ligação de 15 minutos para um amigo querido pode ser muito mais nutritiva para a sua alma do que 3 horas de conversa fiada em um bar lotado. A prática do journaling, ou escrita terapêutica, também é uma estratégia validada para processar emoções e organizar pensamentos. Muitas vezes, buscamos os outros para desabafar, mas o ato de escrever permite que façamos isso internamente, promovendo uma maior clareza e autocompreensão sem depender da validação externa. Ao combinar essas estratégias, você começa a curar sua própria vida social, priorizando a qualidade em detrimento da quantidade e a profundidade em detrimento da superficialidade. Você se torna o guardião da sua própria energia. Mas é preciso ser honesto. Aplicar essas técnicas em um mundo que glorifica o sempre ocupado e o supersocial não é uma tarefa fácil. É uma jornada que exige uma reavaliação fundamental de nossas próprias crenças sobre o que significa viver uma vida boa e conectada. Adotar um estilo de vida que honra a necessidade de solitude é um processo que vai contra a maré de décadas de condicionamento social. Vivemos sob o que a autora Susan Cain chamou de ideal do extrovertido. A crença onipresente de que o ideal é ser gregário, falante e sempre pronto para a ação. Internalizamos essa mensagem desde a escola, onde a participação em grupo é valorizada, até o ambiente de trabalho, onde o networking e a visibilidade são vistos como chaves para o sucesso. Desfazer esse condicionamento é um processo realístico e, muitas vezes, lento. O primeiro obstáculo é a culpa. Ao começar a recusar convites ou a reservar tempo para si mesmo, é comum sentir que estamos decepcionando os outros ou sendo egoístas. Superar essa culpa exige uma prática constante de autoafirmação, lembrando a si mesmo que cuidar da sua energia mental não é egoísmo, mas uma necessidade básica, como dormir ou se alimentar. Outro desafio é a incompreensão alheia. Amigos e familiares, acostumados com sua presença constante, podem interpretar seu recuo como desinteresse ou até mesmo ofensa. A comunicação honesta, embora difícil, é fundamental. Explicar de forma simples que você precisa de tempo sozinho para recarregar e que isso não diminui o carinho que sente por eles, pode ajudar a preservar relacionamentos importantes. O processo também envolve uma fase de experimentação. Não existe uma fórmula única para o equilíbrio entre socialização e solitude. Será preciso testar diferentes abordagens. Talvez você descubra que consegue lidar com um grande evento social por semana, mas não 2. Ou que prefere interações durante o dia em vez da noite. É um caminho de autodescoberta, de tentativa e erro, para encontrar o seu ritmo pessoal. É crucial entender que o objetivo não é eliminar a socialização, pois a conexão humana genuína é sim vital para o bem-estar. O objetivo é transformá-la de uma obrigação desgastante em uma escolha consciente e enriquecedora. A mudança não acontecerá da noite para o dia. Haverá momentos de dúvida e recaídas nos velhos hábitos,
mas a cada vez que você honra sua necessidade de solitude, você fortalece seu senso de autenticidade e constrói uma vida mais sustentável e alinhada com sua verdadeira natureza. No entanto, em meio a essa busca por um equilíbrio saudável, existe uma linha tênue e perigosa, onde termina a solitude restauradora e começa o isolamento destrutivo. Como podemos ter certeza de que estamos no caminho da autocompreensão e não nos perdendo em um abismo de evitação e medo? É neste ponto que devemos agir com a máxima responsabilidade e autoconsciência. A filosofia de Schopenhauer e os insights da psicologia sobre a introversão são ferramentas poderosas para a autoaceitação, mas não são um passe livre para o isolamento completo. Existe uma diferença crítica entre uma preferência saudável pela solitude e uma evitação patológica do contato humano. A primeira é motivada por uma busca por paz e recarga. A segunda é impulsionada pelo medo. É fundamental reconhecer os sinais de alerta que indicam que a linha foi cruzada. Se o desejo de ficar sozinho não é acompanhado por um sentimento de paz, mas sim por uma tristeza persistente, apatia ou perda de interesse em atividades que antes lhe davam prazer, isso pode ser um sintoma de depressão e não de introversão. Se a razão para evitar situações sociais não é o cansaço, mas um medo intenso e paralisante de ser julgado, humilhado ou rejeitado, isso aponta para um transtorno de ansiedade social. Da mesma forma, se o isolamento começa a prejudicar significativamente áreas importantes da sua vida, como seu trabalho, sua saúde ou seus relacionamentos essenciais, é hora de procurar ajuda. A solitude escolhida enriquece a vida. O isolamento forçado pelo medo a empobrece. É crucial ser honesto consigo mesmo. Você está escolhendo a solitude ou a solitude está escolhendo você, como uma gaiola que se fecha lentamente? Se você se reconhece nesses sinais de alerta, se o seu afastamento do mundo parece mais uma prisão do que um refúgio, é imperativo buscar apoio profissional. Um psicólogo ou terapeuta pode ajudá-lo a entender a raiz desses sentimentos e a desenvolver estratégias para reconectar-se com o mundo de uma forma que pareça segura e gratificante. Este vídeo e as ideias aqui discutidas são um convite à reflexão, não um substituto para o diagnóstico ou tratamento profissional. Schopenhauer pode ter estado certo sobre os perigos de uma socialização superficial e forçada, mas até mesmo os porcos-espinhos de sua parábola encontraram uma maneira de compartilhar o calor. O objetivo final não é construir muros, mas aprender a colocar portões, para que você possa decidir, com sabedoria e autoconhecimento, quem e o que você deixa entrar em seu precioso mundo interior. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.